Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021 e hoje a igreja celebra a memória de São Francisco de Assis. E o evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 10, versículo do 25 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Esses arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje que a igreja celebra a memória de São Francisco de Assis, aquele homem que era um jovem rico, que foi para o exército e depois descobriu os leprosos e vivia uma vida mudança, começou a cuidar dos leprosos. E seu pai, que era muito rico, disse que era para ele mudar de vida, mas ele abandonou tudo, deixou tudo para trás para viver o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Viver com aquelas pessoas que viviam à margem da sociedade, as pessoas degradadas pelas doenças, pela pobreza, pelas coisas que deixavam aquelas pessoas indigentes. Tem uma frase que eu gosto muito de São Francisco de Assis que dizia: evangelize com sua vida e, se for possível, se for preciso, use palavras. E nesse dia que São Francisco de Assis, o evangelho de hoje vem nos mostrar esse homem, esse mestre da lei, que quer colocar Jesus em dificuldade. Eu falo sempre, quando nós vemos os fariseus, os sumos sacerdotes e os mestres da lei que se aproximar de Jesus, é que eles querem armar uma arapuca, armar uma cilada para Jesus. E São Lucas vai dizer que ele queria pôr Jesus em dificuldade e vai perguntar: o que devo fazer para receber em herança a vida eterna nessa vida? E Jesus vai dizer o que está escrito na lei, e ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, toda a tua inteligência, ao próximo como a ti mesmo. E Jesus vai dizer: respondeste corretamente, faze isso e viverá. Ele ainda quer continuar insistindo a Jesus e quer saber quem é esse próximo.
Jesus vai contar a parábola do samaritano, do bom samaritano, que é assim que nós conhecemos essa passagem do Evangelho de São Lucas. E Jesus vai usar três figuras. Nós vemos que vai usar a figura de um sacerdote, um judeu sacerdote, um levita, que é aquela pessoa que conhecia as leis, e vai colocar também aqui a figura de um pagão. Todas essas duas pessoas, o sacerdote e os levitas, faziam parte da antiga aliança, viviam no templo e sabiam quais eram os mandamentos, sabiam quais eram os ensinamentos dos profetas, e Jesus vai colocar eles justamente para mostrar qual é esse próximo, qual é a situação de agir com misericórdia com esse próximo. Jesus, contando a parábola desse bom samaritano, vai contar a história desse homem que sai de Jerusalém para Jericó e é atacado no caminho, e cai nas mãos do assaltante, é espancado e vão embora roubando tudo e deixando ele quase morto. E aí nós vemos a figura do sacerdote que vem, vê aquele homem, segue adiante, vai pelo outro lado, se desvia daquela pessoa que está ali, doente, ferida, quase à beira da morte, mas ele não age com misericórdia. Não enxerga ali naquele homem um irmão que precisa verdadeiramente de cuidados. Vai embora. Vem agora o levita, também faz a mesma coisa, vê o homem, sai pelo outro lado, mas aí vem o samaritano. Aquela pessoa que era pagã, não reconhecia Deus como Deus de Israel, poderia ter outros deuses, mas ele faz algo diferente que os dois anteriores que conheciam a palavra de Deus, que dava testemunho da palavra de Deus com as palavras, como São Francisco de Assis disse, que nós devemos evangelizar com a nossa vida, e se fosse possível, preciso usar palavras, eles faziam ao contrário. E esse samaritano age com compaixão daquele homem ferido à beira da morte. Ele vai cuidar das feridas daquele homem e vai colocar aquele homem no seu animal, vai levá-lo até a pensão, deixa ele sob os cuidados daquele homem da pensão, paga pelos cuidados e diz que quando ele voltar pagará algo a mais se assim for necessário. E Jesus vai perguntar: na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E o mestre da lei vai dizer: aquele que usou de misericórdia para com ele. Vai e faz a mesma coisa. Por isso é importante nós darmos o testemunho verdadeiro, porque não adianta nós estarmos na igreja, nós estarmos ali pregando a palavra de Deus, mas quando nós vemos o nosso irmão que passa necessidade, que passa fome, jogado na sarjeta, ferido, doente, machucado, nós fazemos igual os sacerdotes e os levitas. Fazemos de conta que ele não existe. Eu vejo muitas pessoas nessa época de redes sociais que quando há uma calamidade no mundo, a pessoa coloca lá: eu sou o Haiti, eu sou não sei o quê, eu sou lá, todos por não sei o quê. Porque está longe, ele não vai fazer nada por aquela pessoa que está lá. Mas o irmão dele que está do lado, que pede muitas vezes um prato de comida, ele vira as costas, diz que não tem. Eu me recordo uma vez que eu estava lá no Mosteiro de São Bento, em São Paulo, num dia de domingo, na Santa Missa, lá ele celebra a missa tridentina, e tinha um homem que quando terminou a missa, e justamente era esse evangelho que era colocado no dia de hoje, era justamente esse evangelho que a liturgia nos trazia. E aquele homem pediu dinheiro, ele não cheirava muito bem, e Deus colocou aquele homem perto de mim, no banco da igreja,
E as pessoas que chegaram perto sentavam 2 bancos para frente e 2 bancos para trás, mas ali eu estive do lado daquele homem. E depois, quando terminou a celebração da Santa Missa, aquele homem foi lá para frente pedir um auxílio, que ele era um morador de rua e ele queria ir para o Acre, mostrou as passagens que ele já tinha conseguido de doação, que ele queria voltar para perto da família, que não queria mais passar fome de São Paulo, queria abandonar os vícios, estava com a passagem marcada, mas que ele não tinha o dinheiro para se alimentar naqueles 2, 3 dias até chegar no Acre. E as pessoas lhe viraram as costas. Ninguém deu nada para ele. Não quero contar aqui que eu ajudei esse homem sim, e ele veio falar para mim no momento que eu fui contribuir um pouco com ele. Ele veio dizer: essas pessoas não entenderam nada do Evangelho de hoje. E é justamente isso. No momento de nós colocarmos esse amor ao próximo em prática, muitas vezes nós fazemos igual os levitas e o sumo sacerdote nessas parábolas. E quem ajudou aquele homem foi um pagão. Muitas vezes as pessoas que não vivem na igreja têm uma atitude mais de misericórdia, de compaixão por aquelas pessoas que precisam. Que nós sejamos tocados no nosso coração e na nossa vida, e que nós não façamos, quando encontrarmos esse tipo de situação, essas pessoas marginalizadas, que nós verdadeiramente vivamos a misericórdia e possamos dar testemunho. Assim nós faremos como São Francisco de Assis nos ensina: evangelizarmos com a nossa vida. Se preciso, usemos palavras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, pela intercessão de São Francisco de Assis, de Nossa Senhora de Aparecida, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa, uma ótima semana de trabalho para cada um de nós. Que Deus os abençoe.